Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos à Pedra Bruta, nosso podcast. E aqui nós vamos abordar temas como maçonaria, ocultismo, hermetismo e alta magia. E para brilhantar o nosso programa de hoje, eu tenho aqui três grandes convidados. O meu amado irmão Felipe Caran, o nosso mago Alberim, né? Nossa querida Daiane, filha da Lua, trabalha com tarô, vai falar bastante coisa pra gente sobre isso, né? E a Fer Bora, né? É isso? Seja bem-vindo, Fer. A Fer, ela trabalha com alquimia das estrelas e tem muito assunto aí pra gente tratar a respeito disso. Isso. Meu irmão Alberim, por favor, meu irmão, me diga uma coisinha. Como foi que você entrou nesse meio aí da magia, do ocultismo? O que te levou a trazer, o que te levou a estudar tudo isso? Bom, primeiro a gente tem que agradecer a oportunidade. Não haveria essa oportunidade se você não tivesse criado. Espero que você já dê plano no teu programa aí aqui no Estúdio Ponto 41, tenha muito sucesso nesse projeto. Muito obrigado. Que é o que nós esperamos que aconteça, né? Tudo na vida tem um momento específico para nós. Às vezes a gente vem desde a infância já criando esse sentimento de busca por alguma coisa. E eu, como todo geminiano, eu sempre busquei alguma coisa desde a infância. Eu tinha lá, com 7, 8 anos de idade, eu já tinha alguns insights interessantes, como, por exemplo, déjà vu, ou déjà vu, né? Tinha muito disso quando era criança. Eu lembro uma situação, assim, remotamente, isso é muito longe, mas eu ainda lembro de uma situação em que eu estava em casa, criança, devia ter 7 anos, nós estávamos na frente do portão, e minha mãe conversando com a vizinha, e eu falei, mãe, vai passar naquela rua um casal com uma criancinha na mão, e descrevi. Não lembro exatamente agora como é que era. Aí elas ficaram tudo, que nada, né? Papo de criança. De repente a mulher passou, a criança lá na rua. Então, esses déjà vus ou déjà vu que a gente tem são pequenos insights que nós trazemos já quando crianças e que ao longo dos anos eles vão se fortalecendo por causa da tal da mediunidade que todos temos, só precisamos desenvolver. Existem algumas situações da vida que nos impedem de desenvolver isso. Geralmente são aquelas chamadas crenças limitantes, quando a gente começa a fazer parte de uma determinada instituição religiosa, que te proíbe de falar o que você está sentindo, começa a tolir, né, bloquear você. E comigo aconteceu isso, né? Não vou citar a religião específica, mas eu fui bloqueado por uma série de situações que me limitaram. Quando eu fui chamado para a espiritualidade há uns anos, 5 anos atrás, eu já estava estudando ocultismo. Inclusive, eu fui iniciado na maçonaria em 1989, isso faz um tempinho já, acho que vocês nem eram nascidos ainda, né? Quase isso. E aí, eu iniciei na maçonaria e comecei a entender melhor muita coisa. A maçonaria abre oportunidades de a gente entender e buscar conhecimentos. Mas o meu estudo mesmo do ocultismo começou em São Paulo, em 2007, quando eu estava fazendo parte de um grupo específico, maçom lá em São Paulo, numa loja Grande Oriente de São Paulo. E nós começamos a estudar, comecei a pesquisar Telema. Foi a primeira lição que me deram, foi estudar Telema. Isso já ainda como aprendiz? Como aprendiz, Na verdade, eu como aprendiz no ocultismo, né? Certo. No ocultismo. Em 2007. Então, mas assim, é uma coisa nova. A gente não tem ideia do que isso começa a fluir na sua vida. Então, Telema para mim foi uma coisa assim, mas como isso é possível? Né? Que história é essa? E falar de Aleister Crowley, assim, cara, quem que é esse homem? Depois falam de Eliphas Levi, assim, nossa, esses caras são bambambam do ocultismo, né? E aquilo me chamou a atenção, começou a crescer uma vontade de buscar sobre isso. Só que então eu fui iniciado lá em São Paulo, na alta magia, que aí a gente pode até explicar uma diferença daqui a pouco, mais para frente. Mas o ocultismo, ele dá essas oportunidades, ele cria vertentes de estudos, né? Foi assim que eu comecei a estudar o ocultismo lá. E a pessoa que trabalha com ocultismo, que estuda o ocultismo, ele precisa entender uma infinidade de coisas. Ele é um estudioso, é um pesquisador.
Então, nós somos obrigados a entender sobre... Obrigados, não é modo de dizer, né? Ninguém é obrigado a nada. Mas a gente é impelido, porque vai em busca disso, de entender sobre astrologia, tarô, sobre Kabbalah, alquimia. O ocultista tem que saber alquimia, tem que entender isso. E aqui nós temos uma alquimista, né? Foi por isso que, então, foi convidado a participar conosco nesse podcast maravilhoso aqui. Novamente agradecendo a chance e a oportunidade. E essa questão do tarô, que é muito místico também, são oráculos. Existem outros, né? Hoje a gente pode falar de alguns, né, desses tarô. Então, pegando o gancho da alquimia, Fê, fala um pouquinho sobre você, fala um pouquinho sobre essa atividade de Alquimia das Estrelas. A Alquimia das Estrelas, ela é a minha marca, né? Eu comecei ela recentemente, né? Mas a parte da astrologia, ela surgiu em mim, porque faço leitura de mapa astral, né? E trago a Alquimia das Estrelas, ela é um conjunto com essa parte da astrologia que eu tenho na minha vida. E veio de como... o Alberim falou, muito criança, uma curiosidade, né? Criada dentro de uma família muito religiosa, mas ao mesmo tempo querendo buscar mais, querendo saber. Tinha uma curiosidade, aquele burburinho interno de querer descobrir alguma coisa a mais do que aquilo que era me ensinado. E dentro da minha família, os signos não eram uma coisa que era acreditado, né? Então, assim, não, essa coisa é besteira, não é verdade, né? Mas para mim era. Desde que eu descobri que o meu signo é Capricórnio, eu queria entender mais, mas o que é? Mas o que é as características, né? Por que é Capricórnio? Aliás, então, deixa eu dizer que você veio caracterizada, né? Capricórniana. Veio trazendo a energia do Capricórnio na camiseta, um verde forte. É verdade. Bem chamativo. Bem chamativo. Uma das cores de Capricórnio, verde, né? A gente tem várias simbologias dentro da astrologia, né? Então, eu falo que as pessoas gostam de pertencer a grupos, né? E desde que mundo é mundo, né? E os signos, eles fazem isso com as pessoas. Todo mundo gosta de saber, mas qual que é o meu signo? E mesmo a pessoa que não acredita muito fala, eu sei, qual que é o seu signo solar? Todo mundo sabe falar, né? Porque todo mundo gosta de pertencer a um grupo. Então, essa parte da astrologia surgiu em mim, né? Como eu disse, desde criança, por essa curiosidade. Mas que eu fui estudar mesmo, né? Me aprofundar. Foi depois da pandemia, acho que a pandemia foi uma virada de chave para muitas pessoas, né? Para a gente aprender coisas novas, seja uma virada de chave para mudar de vida, né? E dentro desse meio, nesse momento, eu me vi muito focado no meu autoconhecimento. E eu falo para todo mundo que a leitura do seu mapa astral é uma forma de autoconhecimento muito grande. É uma das formas, talvez, de você iniciar. Se você não sabe por qual caminho seguir, talvez seja uma forma muito boa de você iniciar. Foi assim que eu iniciei, e é por isso que eu gosto, né? Sempre de falar para as pessoas que, quando eu faço a leitura de mapa astral, que isso realmente é uma iniciação aí para algo maior que vem, como tantos outros estudos, como o Alberim citou do ocultismo, né? Que são daí várias vertentes. Mas a astrologia é um bom caminho de entrada. Fala sobre esse mapa astral. Já quer explicar pra gente, assim, como que funciona? Posso falar, claro. Porque, desculpa, só para entender. É uma coisa que, assim, muita gente não sabe o que é. Nem entende muito de astrologia e nem de signos. Sim. Como você mesmo citou, isso é muito comum. Mas tem muitos que já sabem, já ouviram falar. E aí, deixa eu te contar uma coisa aqui, compartilhar. Eu tive recentemente a oportunidade de entender, ou de entender não, né? De ser lido pelo mapa astral. Mas eu não entendi nada, só o que me falaram. E aí, assim, só para ter uma ideia, que você tem que colocar data de nascimento, hora e tem mais alguma coisa, local. E o local. São esses 3 dados que a gente precisa para fazer essa leitura, né? Então, o dia que você nasceu, o horário, ele vai influenciar completamente, e o local também por conta de latitude e longitude. Então, no mundo, né, vai ter essa influência, por isso que precisa saber exatamente esse local. Antigamente era feito um cálculo, realmente a astrologia, ela surgiu, né, na antiguidade como uma ciência, né? Astrologia e astronomia, elas caminhavam juntas. Então, não existia essa divisão, né? Recentemente, né? Eu digo recentemente porque é coisa de menos de 1000 anos para cá que isso foi subdividido, né? E a astrologia passou a ser uma subciência, né? Uma pseudociência. É verdade que a astrologia começou com os sumérios? Começou.
Do que a gente tem estudo, informação, né? é que começou com os sumérios há mais de 6 mil anos atrás, né? 4 mil antes de Cristo, 6 mil anos atrás. Mas o primeiro registro foi no Egito. O primeiro registro mesmo, né? Foi no Egito cerca de 4.200 anos atrás. Então, tem esse primeiro registro, mas vários povos usavam, né? Então, os chineses usam, os japoneses usam, os indianos, os maias. Então, a gente observa que tem um padrão, né, de estudo ali da astrologia. Mesmo que não fosse usado o mesmo nome, a simbologia era muito parecida. Então a gente tem povos que estavam sem comunicação, né, vamos dizer assim, em épocas antigas, mas que tinham um padrão. Então o estudo começa ali. E ele começou lá atrás para observar a agricultura. Então, não é para fazer mapa astral, não era para ver pessoal, né? Pessoalmente, como que o Alberim, quais características que ele tem. Não, era para observar períodos de plantio, de seca, qual que era a melhor época para se realmente plantar. Era usado para agricultura. Depois ele começou a ser observado para reis, né? Então, dependendo como estava os astros a posição, a gente podia dizer que um rei podia ser bem sucedido ou não, quanto tempo ele iria reinar. Então, começou a ter essas previsões para os reis, né? Que eram o alto poder, né? Da época. E só recentemente que a questão do mapa astral como leitura nossa, mesmo pessoal, foi adquirido, porque foi-se cada vez mais esmiuçando todas as características mesmo da astrologia para que o ser humano, né, para que o indivíduo pudesse saber, né? Não é possível que na hora do seu nascimento os astros a gente não tem nenhuma pista, né? Por isso que se chama mapa astral. Mapa. É um mapa. Existe toda uma influência, então, né? Exatamente. Então, os planetas, né, eram observados. Então, os planetas eram todos os astros. Então, a gente levava em consideração Sol e Lua como planeta também. Antes eles chamavam, os povos antigos chamavam de planeta, porque todos os astros que se movimentavam eram planetas. Então, as luas as estrelas eram fixas e todos os que se movimentavam, eles observavam, opa, por que essas estrelas estão se movendo, né? E eram a partir desses movimentos que eram feitas as leituras na época sobre o que iria acontecer e também sobre a agricultura, como eu falei. As leituras, elas continuam sendo as mesmas de outrora ou mudou? Teve uma forma diferente de fazer essa leitura? Teve um aprimoramento, eu acredito, né? Porque com vários estudos, né, mais recentes, é possível a gente chegar numa coisa muito mais precisa, né? E como eu falei, a astrologia e a astronomia, elas tiveram essa separação porque a astronomia realmente, de fato, é uma ciência matemática exata. Calculada precisamente com instrumentos técnicos, tecnológicos, precisos. E aí a astrologia é vista como pseudociência, né? Porque a gente entra num outro campo, né? Que é realmente da magia, do ocultismo, né? É o campo do subjetivismo, né? Assim, presume-se que o temperamento da pessoa nascida lá sobre o signo tal, com ascendente isso, Y, como que você X, vai comprovar cientificamente assim, né? Inúmeras possibilidades que existem. Cada pessoa tem um mapa. Então, como que você categoriza isso, né? Para você ter uma ciência absoluta, né? Não tem como. Mas claro que quando alguém escuta, né, não tem como você ouvir uma leitura do mapa e você fala, nossa, tem 100%, não, 98%. Me descreveu como isso é possível. Me diz uma coisa, na questão de gêmeos, você acha que, como funciona, né? Nasceram no mesmo dia, na mesma mãe, basicamente no mesmo horário? Exatamente, é uma pergunta bem comum, né? Os gêmeos, basicamente, eles vão ter o mesmo mapa, mas o que acontece com a gente é o livre-arbítrio. É uma coisa que é muito claro para mim, é que o mapa, ele dá um direcionamento, mas a gente escolhe. E tem as forças também, né? Então, você vai ter muita característica são duas pessoas com o mesmo mapa, mas elas vão ter características diferentes porque elas são indivíduos diferentes, né? E vão tomar caminhos diferentes, né? E escolhas mesmo, né? Tanto que no mapa, muitas vezes, a gente tem um direcionamento do horário do seu nascimento, mas você escolheu outro caminho. Deixa eu pegar uma brincadeira aqui. Na verdade, você falou de gêmeos.
as pessoas, as crianças nasceram gêmeos, mas se você considerar que numa maternidade, todas as crianças ali nasceram, a maior parte das crianças nasceram relativamente em horários semelhantes, se fosse trazer isso como uma hipótese de que todo mundo teria o mesmo mapa astral, porque nasceram, data, horário e local. Né? Exatamente. Então seria assim, todas aquelas crianças nascidas naquele horário, naquela data e naquele local teriam uma mesma ideologia de mapa astral, só que existe mais coisa misturada, né? Existe a essência, existe a ancestralidade. Com certeza. Okay? Tem também, existe como vincular isso a personalidade que está fora do mapa astral ou não? Sim, eu acho que totalmente. Individualizado isso, né? E sim, até o nome, né? Até o nome, numerologia também já entra fazendo um complemento aí, a astrologia muda, né? E a forma sobre criação também, né? Os pais. Então, tudo interfere, né? Então, digamos, pela pergunta do irmão Fernando aqui, se caso nós tivéssemos 2 mapas astrais na mesma mesa, e dou um para você e outro para Dai. Tá, cada uma. Virem-se, vocês vão fazer uma interpretação diferente. Sim. Mesmo que esteja escrito a mesma coisa, exatamente. A sua essência vai interpretar de uma forma diferente. Exatamente. Que legal isso aí. É muito incrível. E tudo interfere, né? Porque a gente tem os 12 signos, a gente vai ter as 12 casas astrológicas, a gente vai ter os planetas dentro dessas casas astrológicas. Então, é uma leitura muito complexa. Não é tão fácil, né? E por isso que é legal aprofundar, né? Eu vi uma astróloga falando esses dias que ela disse: imagine se isso fosse colocado já desde a infância para o indivíduo, com o seu mapa, estudar ele e passar ao longo da vida olhando para aquele mapa e sabendo as forças, as dificuldades, as características, as fortalezas, por qual caminho seria mais fácil ele seguir, como a gente seria muito mais assertivo, né? Até no campo profissional, no campo amoroso, no campo da família, porque as casas astrológicas, elas vão falar sobre tudo isso, né? A gente tem vários assuntos falando ali, né, sobre no nosso mapa. Então, essas 12 casas, cada uma vai falar sobre um aspecto da nossa vida. Então, é muita informação ali, porque a gente complementa. E se a gente soubesse desde criança, ia ser muito mais fácil, né? Mas aí eu vou contrapor uma ideia aqui, tá? Uma teoria. Você ouviu falar no paradoxo do vidente? Não. Então, assim, você foi procurar um vidente para ter uma informação. Aí ele respondeu lá, vai ser assim, 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 assim. Paradoxo é esse. Ele falou isso porque, e daí aconteceu, porque você ouviu ele falar e cumpriu aquilo, ou ele falou porque ia se cumprir. Então é um paradoxo. Você tem um contrassenso, que pode ser que ajude, mas se a pessoa não tiver aquela sensitividade certa, adequada, vai pegar... Tem mesmo uma disciplina para isso, né? É verdade. Tá aqui, meu filho, você nasceu com esse mapa astral aqui, ó. Tá, né? Aí, mãe, mas eu não gostei dessa ideia aqui, não quero ser. Então... É o livre-arbítrio. Aí tem, né? É isso aí. Aí tem... E isso vem, eu acho que até na parte da leitura, né? Porque, por exemplo, quando eu vou ler o oráculo, eu já falo, aqui é uma previsão. Eu estou te dizendo o que pode acontecer se você começar e continuar agindo desse jeito. Agora, se você mudar suas atitudes, seu comportamento, as coisas também tendem a mudar, né? Então, eu acho que é a mesma coisa com o mapa. Você vê o teu mapa, você vê onde você pode ter falhas ali, ter dificuldades, mas manter as falhas e as dificuldades é uma escolha sua. Exatamente. Você pode saber o que é, mas começar a trabalhar em cima disso, né? Exatamente. São tendências, né, que ajudam. Exatamente. Por exemplo, uma das casas astrológicas fala sobre o trabalho. E aí eu vou ler e não tem nada a ver com o que a pessoa faz. Por exemplo, eu falo que ela teria uma facilidade para ser advogada, professora, trabalhar nesse campo, mas ela faz outra coisa. E aí ela fica um pouco confusa, assim, várias pessoas já ficaram um pouco confusas. Não quer dizer que você tá errado, quer dizer que você teria uma facilidade muito grande, que você receberia, talvez muito mais fácil até a remuneração, se você seguisse por esse caminho, mas você escolheu outro e não tá errado. Você só escolheu outro caminho. Você tem filhos?
Não. Não, eu já ia perguntar assim, e seus filhos ganharam uma astral como assim? Mas isso é excelente, né? Para um direcionamento. Claro que sim. Uma das minhas mestras, que é a Cláudia Lisboa, que eu estudei mapa astral, as leituras com ela conta que ela fez o mapa das 2 filhas e direcionou. Ela sabia qual carreira teria mais facilidade as 2 filhas e ela direcionou. E são 2 filhas de muito sucesso. Uma delas é a Mel Lisboa, atriz. E, nossa, segue na carreira de atriz com muita facilidade, porque isso foi já desenvolvido desde criança, pela mãe que sabia. Você tem uma sugestão de idade adequada, ideal para fazer isso? Digamos assim, que hoje muita gente não sabe o que é isso. Já tem pessoas com filhos nascidos. Que idade você entende que seria adequada ou ideal? Sem ser, o nascimento não conta. Sim. Né? Porque ela não vai ter acesso a isso. Não. Que a criança poderia ter, que a família poderia levar para fazer o seu mapa astral. Você tem uma ideia? Olha, eu Sugestão, acho que sim, claro. Eu acho que do ponto de vista da família, dos pais, 7 anos, né? Que aí é onde já formou, já moldou a personalidade, você já pode dar um direcionamento. Mas a criança, eu acho que ela não vai ter esse discernimento, né? Não pode ser que até atrapalhe, como você falou, em alguns casos, né? Depois, se ela for buscar sozinha, eu acho que cada um tem seu momento, né? Para buscar. Mas os pais, eu acho que se quiserem, a partir dos 7 anos ali, é uma ótima idade. Até mesmo pela liberdade, né, que você tem, né? A liberdade de escolha. E muitas vezes você recebe isso de uma forma meio que até impositiva, né? Se eu for para aqui, eu tô indo contra o que está no meu mapa astral. Exato. E aí você fica preso, de repente, até uma espécie de um dogma. Sim. Né? E você segue a vida, de repente, meio que aprisionado dentro de uma limitação. Exato. Em que, não posso fazer isso porque o meu mapa astral está dizendo que não seria desse lado. E não é então, isso, às vezes, né? você acaba deixando de aproveitar um lado para ficar preso do outro, né? Exatamente. Então, é assim, é um direcionamento, não necessariamente que você fique aprisionado nessa ideia, nessa questão. Exatamente, né? até porque é um complemento, né? Vão ter outras casas que vão falar sobre criatividade, que vão falar sobre paixão, hobby. Pode ser que tenha, e cada uma vai ter um signo ali. E pode ser que um complemento de todas elas seja o ideal para você e não aquilo que estava só na sua casa do trabalho. Por isso que é uma leitura mesmo, né? É um estudo. Teria que ter uma certa maturidade para entender. Com certeza. E se os pais não compreenderem, vão querer direcionar, induzir. Isso. Aí volta naquela história, naquela ideia antiga em que a gente... Certas civilizações do passado já diziam: você vai ser operário, você vai ser soldado, você vai ser... Nasceu assim, vai ficar assim, né? E formam-se as castas, né? Exato. E daí voltamos a essa limitação, né? O meio do céu, que é o local que fala sobre a nossa área de trabalho, ele vai dar um direcionamento também sobre o seu trabalho, né? Ele não vai dizer que você precisa fazer isso, como bem a Dai falou. É um direcionamento, é uma pré-visão ali, né? É tudo uma questão de escolha do indivíduo. Eu posso aproveitar e perguntar, vou fazer uma consulta aqui. Pode fazer. Então, como eu falei, recentemente eu recebi aí um mapa astral, alguém que queria me conhecer profundamente, né? Entendi. Funciona. Aliás, deixa eu contar, nós estávamos fazendo uma piadinha agora há pouco, né? Que tem 2 coisas que são excelentes para você, hoje em dia, namorar com quem trabalha com misticismo, né? Na parte mística. Você já chega e fala assim: você quer namorar comigo? Então senta aqui que eu vou ler tuas cartas. Eu vou ler, né? Vamos ver se isso vai dar assim, certo. Você quer namorar comigo? Então deixa eu... isso aí, Se vale o investimento, pronto. Porque o tarô, o baralho cigano, não mente. Tudo tá escrito, tá ali. E o mapa astral também, né? O mapa astral e também. assim, quem está interessado em mim pediu minha data de nascimento, nome completo, tal. Passei aqui e já sabe tudo de mim. Já sabe. Ou ela fica ou não fica comigo, né? Exatamente. Aí eu ia te perguntar essa questão dos ascendentes e descendentes, que eu fiquei curioso para entender como funciona. Então, aqui no meu diz que eu sou de Gêmeos, óbvio. O meu ascendente é Áries. E o meu descendente, eu não sei como é que diz, seria a minha lua em Virgem. A lua em Virgem. Isso, explica para mim isso aí, para eu entender. Claro. Não, desculpa aí fazer uma consulta particular. Vamos lá. Vou aproveitar a oportunidade. De repente, todo mundo que está ouvindo ou assistindo já fica sabendo mais ou menos qual é a ideia. Vou tentar explicar de uma forma, vamos ver se vocês entendem, mas de uma forma bem didática. Os 12 signos, eles são a volta da Terra
em torno do Sol. Então, por isso que eles duram ali cerca de 30 dias, né? Então, os 365 divididos para 30 dias, mais ou menos, por signo. Então, vai dar o 360. O ascendente é o eixo da Terra sobre ela mesma. Então, cada signo, as 24 horas, cada signo vai ficar cerca de 2 horas, porque os signos são energias. Então, são pontos virtuais, né? Não é nada palpável como os planetas, né? Então, o ascendente, ele era o signo que na hora do seu nascimento, na hora que tá lá registradinho que você nasceu, ele estava ascendendo no horizonte na hora que você nasceu. Então, além do seu signo solar, que é uma característica muito importante, o ascendente é igualmente importante, porque era o signo que estava ascendendo no horizonte na hora do seu nascimento. Então, ele vai dar características muito importantes sobre você, que é o eu. O ascendente fala da casa 1 da astrologia, que é a casa do eu, como eu me apresento, como eu me comporto com as outras pessoas. Por isso que tem muita gente que fala assim, eu não acredito nesse negócio de signo, porque eu sou de touro e eu não tenho nada a ver com touro. Muitas pessoas falam isso, mas o mapa é muito mais do que isso. Não é só o seu signo solar. É uma junção de vários elementos. Então, o seu ascendente é Áries. Era o signo que estava ascendendo no horizonte na hora do seu nascimento. Vai falar muito sobre você também. O Áries fala pra gente sobre pioneirismo, sobre coragem, sobre iniciar, sobre ter aquela vontade de começar coisas, né? Realmente é o primeiro signo do zodíaco, né? Aquele que começou. Então, vai falar características diferentes de Gêmeos, que é um signo de comunicação. Então, a gente já vai fazendo o mapa outra ali. leitura, né? Exatamente. As pecinhas do quebra-cabeça vão se encaixando, né? E a Lua também era a posição que a Lua estava na hora do seu nascimento, que no seu caso é Virgem, né? Isso, né? Lua 0 grau em Virgem. 0 grau em Virgem. É legal também falar isso sobre os graus, porque cada signo, então, vai ficar ali cerca de 30 graus, né? Falando do 360, cerca de 30 graus. Não é exato, mas mais ou menos 30 graus. Então, se ele tá no grau 0 de Virgem, é porque ele passou por Leão, né? A gente tem Leão, Virgem, uma sequência, né? Então, quer dizer que também você pode ter traços leoninos. Por isso que é sempre importante uma leitura com o astrólogo. Ele vai poder falar tudo isso pra você, né? Mas Virgem, que é onde está a sua lua, ele vai falar também sobre outras características de organização, de uma pessoa mais metódica, pragmática nas suas emoções. Então, não é uma pessoa que se emociona facilmente com qualquer coisa. Então, uma pessoa que analisa mais o ambiente. Então, é uma leitura ali de 3 pontos positivos. Esses 3 pontos que todo mundo fala. É o Sol, o Ascendente e a Lua, que são os mais comuns. Mas é muito mais do que isso, né? Tem vários planetas. Eu vi aqui que a lista é grande. É grande. 10 graus, 17 graus, 8 graus, e daí vai. E vai, todos os signos, peguei uma parte. Né? E é legal falar que todos nós temos todos os signos no nosso mapa. Então, assim, nossa, mas caramba, Fernanda, todos os signos, porque as casas astrológicas são divididas em 12 e cada signo vai estar em uma casa astrológica. Então, todo mundo tem todos os signos. Você também tem Leão, você também tem Sagitário, né? Vamos ver onde que ele tá, o que ele vai falar sobre você. Por isso dessa leitura, né? E o astrólogo vai dar essa leitura para você. Tem que dar, né? Tem que ser uma leitura bem completa. Eu considero, assim, o meu mapa astral que eu entrego, o PDF, tem no mínimo 25 páginas. É um estudo, e ainda é pouco, né? Eu passo mais reduzido para a pessoa ter uma ideia para iniciar, porque é complexo, né? Você tem que estudar cada pontinho do seu mapa para você entender. Então, não é tão simples assim. Que bacana. Resumindo, você não vai ter o teu mapa astral agora. Não vai dar. Mapa completo, não. Legal. Vamos conversar um pouquinho com a Dai. Dai, explica um pouquinho pra gente o que é o tarô, da onde surgiu o tarô. Mas antes de começar a falar sobre o tarô, eu gostaria de saber sobre o Filho da Lua. Da onde veio esse nome? O que surgiu? Então, assim como o meu querido, excelentíssimo mago aqui, desde pequeno também eu sentia muito essa necessidade de buscar algo, né? Então, eu trabalho basicamente com toda a questão mais intuitiva, né? Então, eu já deixo bem mais claro ali a questão para mim de como isso se desenvolveu, né? Tem toda a questão do estudo, óbvio, mas para mim é muito mais a intuição, é o que grita no processo do meu trabalho ali. Então, desde pequena, às vezes eu recebia textos inteiros na minha mente. Para mim não era difícil sentar e escrever textos completamente complexos para minha idade, mas que eu tinha eles ali, simplesmente eles habitavam ali na minha mente.
E levou um certo tempo. Até que com 16 anos, um dia eu peguei um baralho convencional, que eu nem vim depois saber que era cartomancia, um dos primeiros oráculos ali que o povo cigano usava, para fazer a leitura. E chamei uma vizinha e comecei. Li baralho, falei um monte de coisa que veio. Passou um mês, ela veio confirmar. Tudo que você leu aconteceu. E aí eu dei uma longa pausa. Quantos anos você tinha? 16. 16, Nossa. que legal. Eu dei uma longa pausa, porque eu falei, né, eu fui brincar com coisa errada, né? Todas as limitações que a gente tem. Eu falei, acho que eu brinquei com alguma coisa que eu não deveria. Ficou um bom tempo, mas ainda assim, sempre essa questão da intuição muito forte, de sentir a energia muito forte, eu não sabia explicar. Às vezes eu tava do lado de uma pessoa, ficava extremamente triste, e eu achava que era meu, mas não era, da outra pessoa. Até que com uns 5 anos atrás, eu falei, não, preciso entender o porquê que isso tá me chamando. E eu comecei a pegar o baralho. Comecei a estudar, fiz o curso, tudo. Mas quando eu fui abrir a primeira tiragem, assim, tudo que tinha ali do curso parece que não encaixava. E eu ali tentando fazer encaixar e não encaixava. Eu falei, não, vou fechar a leitura e começar de novo, porque não é desse jeito. Deixa eu só esclarecer aqui uma questão que é importante, antes para entender melhor. É que tanto o tarô quanto o baralho cigano, ele tem uma linha clara de razões para existir aquela carta específica. Vou pegar ela, por exemplo, se eu pego uma carta aqui, eu vou na internet, eu vou pegar a carta da criança. Eu vou na internet e eu digito lá, carta número 13 da criança. Ela descreve tudo. Isso é a parte técnica da coisa. Né? Agora, a Dai e a maior parte dos leitores de oráculos, que a gente chama dos oráculos, que isso aqui já vem, é milenar essa cultura. Essa cultura vem de qual povo? Desde a época dos egípcios já eu posso até contar as várias ideias sobre a origem, mas deixa eu fazer aqui só para não perder a linha de raciocínio, porque eu quero ouvir a resposta dela, da Lua. Né? Eu estou ansioso para ouvir. Como é, né? Como é para mim. Como foi? Então, aí, a questão assim, ela estudou, como todo mundo estuda, a parte técnica, que é a técnica teórica, né? Que é você chegar lá e fazer, a carta número 13 da criança diz que isso, aquilo, que é tudo novo, não sei o que, papapá. Só que às vezes tem gente que não se conecta com essa informação, mas quando faz... Vamos pegar outra carta aqui. Quando olha para a carta do tarô, vem, no caso dela, que eu acho que tenho certeza que foi assim, vem aquela sensação de, nossa, essa carta está dizendo isso diferente. Pode ser que não esteja nada escrito no papel lá, naquela orientação. Existe uma interpretação sobre a carta também, uma interpretação pessoal. E a gente chama isso de intuitivo. E é uma das intuição. Necessidades, por exemplo, de ter tantos oráculos, né? Então, se eu, por exemplo, acho que eu tenho mais de 12. Então, não é, porque é bonito, eu quero ter vários. Não, porque quando você olha cada arquétipo, igual ele falou, cada informação que tem é o que chama a atenção e que dá o gatilho ali dentro para você poder entender, ó, essa carta em específico para esta pessoa quer dizer isso aqui. Porque pode ter outro significado para você. Pode ter outro significado para você. Então, cada pessoa que vai tirar a carta, né, ou fazer uma leitura de baralho, ela pode usar essa parte técnica, que é o descritivo, exatamente. Perfeito. Pode fazer uma leitura técnica, ou ela pode fazer uma leitura mais intuitiva. de uma forma mais intuitiva. Isso. A maior parte dos tarólogos hoje, que eu conheço, né, eu conheço um par de tarólogos aí, né, alguns, né, eles trabalham com o intuitivo. Porque ele dá mais a concepção direta, a resposta direta àquilo que está se pensando. Só que para chegar no intuitivo, você tem que ter uma certa bagagem, tem que ter um certo conhecimento. Ó. Muitos não precisam. E eu vou dar um exemplo aqui, né? Brincando um pouquinho, mas eu conheço um bruxinho de 11 anos que, se você bobear, ele pega as cartas, ele não leu aquilo tudo, ele não estudou assiduamente, arduamente, anos, como muita gente faz, para daí chegar numa leitura. Ele faz uma leitura e a leitura vai funcionar. Por quê? A Dai tem mediunidade pela intuição, então ela é muito intuitiva. Agora conta essa parte aí que eu só interrompi para explicar um pouquinho. Eu peguei até aqui 2 cartas, né, do coração. Se você ver, são 2 cartas. Se você for pegar só a parte técnica, ela vai ter a mesma explicação. Mas já aconteceu, essa carta é uma das mais antigas que eu tenho, foi o meu primeiro baralho. Mas muitas vezes eu tô tirando o oráculo para outra pessoa e eu nem olho pro coração, eu olho para cá, ó. Que aqui é um
o valete de copas. Entendi. Mostra um pouquinho mais para a câmera Não. lá. Então, daí essa informação é que me chamou a atenção para aquela leitura. Uhum. Então, essa pessoa, ela não precisa desta informação do coração, ela precisa do que o valete de copas quer dizer. Que está na mesma carta que outra pessoa vai ter outra leitura, né? Então, acontece de você sempre ser chamado. Para mim, é isso. Os meus olhos são direcionados para qual arquétipo está naquela carta que precisa trazer a mensagem para aquela pessoa. Então, também tem toda uma complexidade, né? Claro que, com certeza, da forma técnica, você consegue dar um direcionamento? Sim, consegue, né? Mas, para mim, assim, eu acho importante também trazer essa vertente. Porque muito pelas as limitações, hoje em dia, a gente vê que algumas pessoas tentam tirar a intuição, né? Como se não é uma coisa intuitiva. Você vai lá, você estuda, é só isso. Eu acho importante são os formalistas, né? Manter essa questão de que sim, né? Afinal de contas, existem tantas coisas no mundo que são ocultas, que são místicas, que não têm explicação. A gente também tem que dar um certo valor para isso, né? Tanto para o estudo daquilo que se existe, que se é comprovado, como também para aquilo que se é sentido, que não pode ser explicado, mas você sente. Como você explica, então, você sentir? Né? Você trazer uma mensagem para alguém, às vezes que não tem muito a ver com a carta que você abriu aqui, mas com toda a emoção que você sentiu. Como você explicar isso? Né? Então, acho que ambas as coisas têm que ter o seu valor, assim, né? Tem que ser valorizado. E para mim, o oráculo vem muito dessa parte. Como eu disse, quando eu já abro a leitura, eu já digo, é uma pré-visão. Eu não estou aqui para adivinhar o seu futuro. Eu estou aqui para mostrar para você que as suas atitudes, como você está agindo, vai acabar desse jeito. Que essa opção que você quer para sua vida pode te trazer tais consequências. Agora, você quer continuar? Eu até direciono, falo, você pode tentar mudar isso, olhar para essa questão. Então, eu já aviso que se você vem me procurar só para aquela leitura mais rasa... Eu quero saber se meu marido está me traindo. Eu já normalmente já nem respondo, porque eu acho que é importante você valorizar um oráculo, né? Eu digo que eu prego a bandeirinha do oráculo. Vamos lá, vamos valorizar uma coisa que pode ser uma ferramenta incrível, assim como é o mapa. O oráculo também é uma ferramenta incrível, né? E às vezes a gente vê que ele é tão menosprezado, ousado, banalizado, né? Banalizado é muito comum. E você isso, né? pode ter um autoconhecimento aqui incrível, gigante. Eu tô vendo que tem vários bloquinhos, né? Vários, cada um você chama de oráculo. Cada um desses é um oráculo, é isso? Isso. Eu trabalho mais na linhagem do baralho cigano. Então, todos esses aqui são baralhos ciganos, né? Esse daqui é o Osho, que também já é mais levado para a questão do tarô, né? Mas a minha linhagem mais forte mesmo é o baralho cigano. E é um pouco mais restrito, né? Você não vai explicar sobre a filha da lua? Filha da lua, isso. Vamos voltar aqui. A gente vai embora. Ai, gente, como saber, você disse, né? Eu sou geminiana, então o pensamento tá aqui, o outro já tá longe, já correu, já foi. E cada um tem uma razão por ter o seu nome místico, né? O Filha da Lua... Às vezes não pode contar, né? Mas eu acho que você fique à vontade. É que como eu comecei a desenvolver esse trabalho, né, eu não tinha nada a ver com essa parte de ocultismo, de nada. Eu tinha uma confecção de uma roupa de academia por 12 anos, então quando toda essa mediunidade começou a ficar mais ostensiva e acontecer, eu senti a pressão, né, agora não dá mais, não tô feliz, eu comecei a ver que a minha vida realmente não fazia sentido o caminho que eu tava. Eu tinha outro caminho, outro destino e não era esse. Então, eu comecei a canalizar, comecei a psicografar. Comecei a psicografar os mentores, os guias. E aí, em uma dessas psicografias, eles me trouxeram um nome, o símbolo, e falaram, esse é o seu nome, esse é o seu símbolo, e você trabalha em cima desse nome e desse símbolo. E foi assim que veio Filha da Lua. Então, também tem muito a ver com toda a questão que eu tenho dessa conexão intensa com a Lua. Eu digo que cada fase da Lua é uma fase minha, assim, muito nítida. Para mim é muito marcante. Então, começa a entrar a Lua minguante, esquece de mim. Fica deprimida. Eu fico, assim, refletindo em tudo que eu quero eliminar na minha vida, em tudo que eu não quero mais. E é bem, bem intenso, assim. E até os trabalhos, né? Eu também tenho toda uma linhagem de produtos místicos e eles são criados todos baseados na fase da Lua. Então, cada um deles ali
é confeccionado em cima de uma fase, tem feito toda uma ritualística em cima deles. Então, eu digo, não são meramente, não é só um banho ou escaldapé, por exemplo. É um banho que ele foi trabalhado energeticamente para que ele cumpra com o seu propósito ali. Que, aliás, é uma ignorância, né? Assim, sem ser pejorativo, de muita gente que você chega na banca da Alquimia das Estrelas lá e pede, para que serve esse chazinho aqui? Não é bem assim, né? Cada vez que a Alquimia das Estrelas e a DAI apresentam lá um produto para ser vendido no seu stand, por exemplo, nas feiras ou em particular, todos os outros místicos que trabalham com esses materiais, tem uma infinidade de regras a se seguir, né? Trabalhar com alquimia, que, aliás, a alquimia é uma das obrigações, como eu falei no início lá do ocultismo. A alquimia tem que ser uma das razões, um dos objetos de estudo do ocultista. Ele tem que entender a alquimia também, tem que saber de química, né? Tem que ter ido bem na escola lá para aprender a fazer covalência, né? Trabalhos de covalência. Mas, assim, as pessoas às vezes não valorizam e chegam lá, custa quanto? R$50, um exemplo. Custa R$50 um frasquinho desse tamanho. Mas, poxa, tão caro assim. Não, mas espera aí. Esse frasquinho aqui levou meses, às vezes, para ser preparado, ou semanas. Um incenso ou um banho especial. Peraí, mas essas ervas foram colhidas lá em determinado dia, porque a lua estava assim, os planetas estavam alinhados desse jeito. Ela teve que entender, todo um estudar. Estudo, né, sobre isso. Não é só apanhar um pouquinho de erva ali, um pouquinho de erva aqui, reunir e falar, pronto, faz um chazinho. Eu, por exemplo, a minha bisavó era bezedeira, né? Então, a minha avó também era bezedeira. Olha. E assim, eu fico muito feliz de eu ter dado isso dela, né? Então, assim, quando eu comecei a exercer o benzimento, isso pra mim foi também muito forte, porque eu comecei a entender a potência da erva, né? Porque às vezes a gente menospreza, eu vou ali, vou colher um hortelã, vou fazer um chazinho. Mas você sabe toda a energia que tem dentro daquela planta, né? Todo o processo. Então, as pessoas, até nessa linhagem, muitas vezes ficou esquecido, ficou perdido, né? Hoje em dia, você tem uma dor, o que você corre? Pra farmácia. E muitas vezes tem em casa, muitas vezes plantado no teu quintal terreno ali, você tem a resolução do teu problema. Eu me recordo da minha avó, falando da avó, né? Que também quando eu era criança, né? A casa da minha avó vivia cheia, né? O pessoal sempre ia lá para se benzer. Ou eu levava bebê, e ela fazia aquele benzimento com a cera, ou ela fazia a costura, que era o mais tradicional, né? que eu via. Então, pegava uma trouxinha de tecido, e ali ela ia costurando, e aqueles fios, eles ficavam todos emaranhados, né? E fazia ali aquelas rezas ou orações, né? Normalmente dava para ouvir o que ela falava, mas eu lembro que eu ficava assim fascinado, né? Assistindo aquilo. E aí passava um tempo, a pessoa voltava para uma próxima consulta e aquela linha já ia correndo de uma forma mais fluida, até que então ela costurava de uma forma fluida aquele tecido. Eu achava aquilo sempre muito interessante. E como eu era criança, eu não tinha conhecimento sobre isso, né? Mas eu sempre ficava pensando, com quem ela aprendeu, né? De onde veio, de onde veio isso, né? E infelizmente eu não tive tempo de conseguir absorver esse conhecimento dela. Provavelmente é tradição passada da sua avó. Da mãe, né? Geralmente pode ser. Isso é bem. E aí, inclusive, esse é um dos temas que eu vou abordar no próximo evento que nós tivermos, sobre por que não tem muito a ver com o que a gente está falando hoje, mas só porque eu lembrei, porque às vezes, assim, lá antigamente, né, nós tivemos uma caça às bruxas, literal, né, caça às bruxas, e muitas dessas essências, desse conhecimento da ciência, que era uma ciência natural. O que a gente está falando, alquimia aqui, hoje, era uma ciência natural antigamente. Muito se perdeu porque mataram aquelas senhoras, aquelas mulheres que sabiam como fazer um unguento, sabiam como fazer as ervas que curavam muita gente, né? Por que não tinha pandemia em uma determinada época na Terra? Não se tem história. Na época da peste negra foi quando? Após que eles caçaram as bruxas. Porque tiraram as curandeiras, tiraram as feiticeiras, as curandeiras, as alquimistas, né? E aí, esse é o problema. Então, hoje, a gente está conseguindo resgatar. Né? Eu não sou bruxa, eu sou mago, estou numa outra linha, mas eu sou protetor das bruxas.
né? Eu sou o mago protetor das bruxas. E minha função aqui é cuidar para que as bruxas sejam protegidas em todos os sentidos e sejam encaminhadas para continuarem o seu trabalho. Então, assim, a alquimia que ela trabalha, a Dai também trabalha com essa parte alquímica, e isso tudo é essencial para a gente resgatar aqueles antigos conceitos e começar a eliminar os alopáticos, né? Os remédios alopáticos. Não quero acabar com as farmácias, mas a gente ainda pode trabalhar, né? De uma forma mais natural, né? Pode Sim. curar antes em casa. Eu falo que a natureza dá tudo pra gente. A gente tem todas as respostas, né? Sim. No mundo natural. Então, resgatar isso, né? Exatamente. Vamos lá, Fê. Fala um pouquinho, então, pra gente, mais um pouquinho, né, sobre essa questão da sua loja. O que você vende na sua loja? A minha loja, ela começou com sabonetes, trazendo a essência das plantas. Então, são sabonetes naturais, cada um também, como a Dai falou, pensado, idealizado para algo. Então, o sabonete da intuição, para a pessoa usar para um banho antes de uma meditação, de um momento de introspecção, que ela queira uma resposta, que ela queira se conectar consigo. A lavanda ajuda muito nisso, um exemplo, né? Então, eu tenho os sabonetes, eu tenho as velas, inclusive a coleção dos signos pensada em cada signo, trazendo ali o cristal associado ao signo também dentro da vela, com o cheiro, com os aromas ligados aos signos também, porque cada signo também tem uma série de características que daí é possível a gente direcionar para o aroma também. Então, são produtos que eu quero levar o melhor para as pessoas na casa, né? Na casa delas, para que quando elas sentirem de se conectar consigo, para voltar para a sua essência, elas possam usar um sabonete, uma vela, um incenso, para ajudar. Porque quando a gente é muito ligado a cheiro, o ser humano, né? Ele traz memórias, a gente lembra de coisas também, e às vezes que não foi nem nessa vida. Mas a gente se conecta com a nossa essência, a gente consegue se conectar com o nosso eu superior e trazer isso de uma forma que beneficie, né? A nossa vida que tá tão corrida, que tá tão numa loucura que a gente vive, né? Então, pra gente se lembrar de onde a gente veio, da nossa essência. Então, são produtos voltados para essa linha. Legal. E me diz, isso funciona mesmo? Olha... Isso funciona. Porque uma pessoa cética, será que isso funciona? Funciona. Na verdade, como é que a gente diz? Não precisa acreditar. Vai acontecer. Vai acontecer. Não precisa acreditar. Muito boa a resposta. Vai acontecer. Porque ele vai se sentir mais vai começar a ter o seu equilíbrio. A pessoa, de repente, vai assim, nossa, mas está cintilando na minha pele aqui um produto que, nossa, estou sentindo. Vai acontecer. Então, uma homeopatia, né? Exato. Uma homeopatia. Às vezes, aí tem um sonho, sabe? Uhum. Foi dormir, tomou o banho, né? Falou, não acredito, não funciona, né? Mas foi dormir, teve um sonho. Então... começa a funcionar. Exatamente. E aí, quando você percebe, você fala... Gente, realmente, tá tudo ligado. Quando eu uso, me sinto bem. Exato. Pronto. É o bem-estar. Se você se sentiu bem, eu falo... É isso, a resposta é essa. Porque se você for pensar que o que o nosso trabalho... O trabalho de todos nós na área mística é justamente isso. É trazer a paz, a harmonia, o equilíbrio. Aqui a gente vai falar depois, no futuro, se você nos convidar, com certeza. Vamos falar sobre reiki, sobre outras formas de terapia, radiestesia, que é muito, muito interessante, né? Você tomar todas as manhãs ali uma água energizada com um gráfico radiestésico. É incrível isso. E tudo que existe no misticismo, dentro que a gente está trabalhando hoje, até mesmo leituras de tarô, é para o bem-estar das pessoas que estão nos procurando. E acontece, as pessoas te procuram do nada, do nada é modo de dizer, né? Não existe coincidência. Mas as pessoas nos procuram porque elas estão sofrendo alguma coisa. Elas estão ruins, estão doentes por alguma razão. Já aconteceu inúmeras vezes de pessoas que estão prestes a se suicidarem entrarem em contato conosco. E você dá o conselho e ela mudou de ideia. Comprar um óleo essencial lá de Hecate, né? Comprar um óleo essencial de Hecate, da deusa Hecate. Ele usa o óleo e de repente muda de pensamento, muda a intenção. De vibração também. Muda a vibração, porque aí a gente entra naquela, a gente falou de vibração, a gente entra naquela questão de tudo é energia, tudo flui conforme a energia. Então, até mesmo essa mesa, os baralhos,
Tudo é energia. Tudo é energia. energia. A gente esquece que essa mesa aqui, ela está concentrada energia, muito mais do que nós, porque ela madeira, as moléculas olha o quanto de energia essa mesa tem que desprender para ela se manter como uma mesa. As moléculas agregadas aqui, elas estão sólidas e olha quanto de energia. Se uma delas de repente desistir, vai desmoronar, a mesa parte no meio. Então, a molécula não pode desistir, a energia não pode desistir, a gente não pode desistir de usar a nossa energia. Filosofia, né? Funciona assim. Energia. Vai longe essa história de energia. Uma bomba atômica é uma molécula, né? Uma concentração quebra, né? A energética. quebra de uma energia que vai quebrando a outra, vai quebrando e entra numa... Imagine uma quanto explosão, potencial né? energético existe em cada molécula, né? Exatamente. E aí, e depois se for estudar o quântico, né? Se for estudar energia quântica, física quântica, energia quântica, você vai longe. Exatamente. Vai longe. Daí, explica um pouquinho mais então pra gente como você faz esse trabalho com o baralho. Tem como fazer uma leitura aqui pro nosso mago? Eu vou jogar pra ele ali. Eu quero uma namorada. Ou pra mim também, enfim. Ele quer uma namorada. Eu quero uma namorada. Quer saber da minha vida afetiva e emocional. Olha, você viu, né? A primeira pergunta de todo mundo. Quando você faz essa leitura, você faz direcionada à pessoa ou ela pode vir e fazer por um terceiro? Isso é uma coisa que eu prezo bastante nas minhas leituras, né? Eu sempre explico. Eu vou acessar o campo do terceiro até onde a espiritualidade, o guardião, o anjo da guarda desta pessoa me permitir. Então, eu já deixo isso muito claro. Né? Eu não vou invadir o campo de ninguém para te trazer uma resposta só para sua satisfação. Então, eu vou trazer para você aquilo que eu tenho permissão para te trazer do outro. Existe uma ética, né? Tem que ter uma ética, né? Porque já pensou... Eu, às vezes, tenho os meus segredos, eu não quero que você saiba. Aí você vai lá e pede pra alguém, mas eu quero descobrir todos os segredos da Daiane. Aí eu já não estou cumprindo com o meu papel básico, né? Que é ser íntegra aqui com a informação que eu tô te entregando. Então, sempre que me falam, tem terceiros, eu falo, ok, você pode me passar o nome, mas fique ciente de que se eu não puder te trazer informação nenhuma, eu não vou te trazer. E já aconteceu. Muito bem. Porque é a limitação, né? Assim, é interessante saber, antes dela fazer a leitura, que cada um de nós, isso é uma cultura que veio depois para o judaico-cristã, né? A cultura judaica-cristã, mas é milenar. Todos temos juntos de nós protetores, que são, além do nosso campo energético, existe a proteção da pessoa, né? O meu anjo da guarda, né? E fala assim, já os antigos falavam, né? Os tradicionais, o seu anjo da guarda. Então, o meu anjo da guarda vai permitir também, ele vai me proteger de qualquer tentativa de leitura da minha vida, da minha aura, da minha essência, até onde ele achar que eu estou seguro. Então, mesmo que queira, como a Dai falou, é claro, isso é real. Mesmo que queira acessar o campo energético de outra pessoa, o guardião não vai deixar, a própria pessoa pode ter a sua proteção, né? Que a gente tem. Quem trabalha na área da magia tem a sua proteção para poder sobreviver. Então, digamos assim, mesmo hoje na leitura, ela vai fazer uma leitura minha agora, vamos supor, né? Vai ser minha ou vai ser dele? Escolheu? Você falou sobre o amor, ela vai fazer. Fazer, tá bom. Então vamos supor que ela esteja fazendo, eu me predispus a fazer uma leitura com ela. Se na minha consciência eu não permitir, ou se eu cruzar meus braços, minhas pernas, ou se eu tiver assim, isso não é verdade, se não sei, começar a bloquear, ou eu não permitir fazer a leitura, ela vai ter dificuldade. Então, às vezes acontece, já aconteceu comigo, de receber pessoas muito céticas para fazer leitura, e eu faço a primeira, eu sempre pergunto, não sei como é que ela vai fazer, mas eu sempre pergunto assim, eu tiro 3 cartas para ver se faz sentido. Olha, no seu passado, porque aí a minha leitura é diferente, depois eu explico. No seu passado aconteceu isso, isso e aquilo. Faz sentido para você? Aí ela fala, não. Então, eu faço de baralho de novo. E agora, fez sentido? Sim. Então, agora ela me liberou
para fazer a leitura dela. Necessário. Então, mesmo que de repente ela queira fazer uma leitura e eu não queira permitir que ela leia, por exemplo, os meus podres ali, né? Ela não vai conseguir fazer a leitura. Meu guardião e a minha energia vai bloquear. Acontece muito com céticos religiosos, aqueles bem Tem que ter uma predisposição. Tem, a pessoa tem que ter o desejo primeiro, né? Então, eu estou aberto, pode fazer. Então vamos ver se tem amor chegando. Vamos lá. A pergunta que todo mundo mais faz pra mim. É a primeira, É a né? primeira. Que quem tá... leitura ali? Como é quem tá desesperado? É, Vai procurar... desesperado. Eu gosto daquela música... A cigana me falou. Como é que é? A cigana leu o meu destino. Eu sonhei. É bom Tudo aí, isso. coloca pra cá essas outras cartas, então. Para poder liberar. Isso. Não tá atrapalhando. Minha não atrapalha, né? Não. Então, você vai fazer a leitura cigana. Cigana. A cigana vai ler o meu Você destino. não quer que uma cigana leia seu destino? Muito bom. A que pediu, recebe. Opa. Olha lá, já pulou essa, hein? Olha essa. E enquanto ela tá fazendo, deixa eu só comentar uma coisa interessante. Eu faço leituras de cartas também. Muitos fazem. Só que quando ela está tirando para mim, eu não consigo interpretar as cartas que ela está tirando. Para mim fica difícil. A minha interpretação é diferente. Mesmo que eu saiba que a carta ali, digamos, tem um tal determinado significado, porque essa interpretação é dela, ela que tá tirando para mim. Então, eu penso, às vezes, nossa, tá pulando tudo aí. Às vezes acontece de a gente mesmo, sabendo fazer leitura, ter dificuldade de tirar para nós mesmos. Eu não sei, às vezes tem Talvez isso, você né? tenha um sugestionamento, né? Ou algo que você quer que seja para você, não é? Daí fica Talvez difícil. seja Eu isso, acho que né? sim. Você já sugestiona que Já para onde eu quero, né? tendencia. Jogar xadrez com você mesmo. Exato. Por isso, e gostei, Da vou usar analogia. esse exemplo A a próxima analogia é vez. ótima. Porque muitas vezes, assim, então, não é incomum um outro tarólogo, um outro cartomante te procurar, né, nos procurar para fazer leitura. E é gostoso isso, a gente se sente privilegiado. Sim. Então sinta-se nesse momento. Obrigado. Olha. Tá, então aqui para a questão amorosa, tá? Eu vejo que o principal motivo agora, nesse momento, é você ressignificar algumas coisas do passado. Ainda tem coisas do passado aqui que elas são repetitivas para você, que elas te cansam, que você ainda não conseguiu liberar. Então, para o teu caminho abrir, porque tem amor chegando sim, você precisa liberar coisas do passado, inclusive coisas de vida passada, tá? Então, tem algumas questões aqui de vidas passadas que a gente vai, né, deixar para abrir mais tarde, com mais profundidade, que impedem que esse setor da tua vida flua, né, com uma certa liberdade, com mais facilidade, com mais leveza. É sempre ter um probleminha, sempre ter uma questão, porque o passado ali tá vindo para você olhar uma questão ali para poder fazer essa cura ancestral. Então, existe uma cura ancestral aqui que precisa ser feita para o teu caminho abrir de fato. Mas que tem, novo amor tem sim, algo que vai te trazer muita alegria e felicidade, e um compromisso mais sério. Uau, saiu certinho. Então, é Obrigado. isso. Gente, me arrepiei aqui, hein? Que chique, né? É loira de olhos azuis. Tá querendo demais, né? Específica. Olha, a loira dos olhos azuis não vai ser. Mas eu acho aqui que ela tende a ser mais castanha pra morena, tá? Cabelos pretos ou cabelos castanhos, assim. Ok. Provavelmente um pouco mais jovem. Opa, isso é bom. E pode ser que ela Nenhum já preconceito, tenha... tá? Mas é bom. Pode ser que ela já tenha filhos também. Ótimo. Perfeito. Obrigado. Gratidão. Nada. Muito bom. Deixa eu abrir um parênteses aqui sobre essa questão de vidas passadas, né? Então, nós estamos lidando com um público de diversos conceitos, né? Um público que tem várias interpretações de vida. Uns acreditam que nós vamos morrer e ressuscitar, e depois da ressurreição vamos para um julgamento final e vamos para determinados lugares, ou paraíso, ou prisão, ou céu, ou inferno, depende do conceito da religião específica, né, a compreensão. E outros que são os que entendem que existe uma série de vidas que são chamadas reencarnações. Então, em vidas passadas, vamos supor que nessa vida aqui eu fiz um contrato
com uma determinada pessoa, assim, te amo muito, você me ama muito, nós vamos ficar unidos pro resto das nossas vidas. Fizemos um pacto, um acordo, né? Um contrato nessa vida. E esse contrato, mesmo que eu morra e ela morra, esse contrato se perpetua, porque a gente não desfez. Porque um contrato feito tem que ser desfeito. Então, se por acaso tem aí lá, vidas passadas, um contrato com alguém, que foi o que você leu, né? Um contrato que eu fiz com alguém lá, eu tenho que achar essa pessoa, resolver essa minha vida, ou eu tenho que me resolver nessa vida para dizer assim, olha, minha querida, desculpa aí, mas eu quero uma outra aqui, eu preciso de uma companhia aqui na minha vida, né? Tô sozinho, tô solitário, ó, desculpa aí, mas eu vou ter que me vincular a uma outra pessoa, né? Para eu poder ser feliz nessa vida. Em cada momento. Por isso que eu comentei com vocês naquele momento ali. Nossa vida, nosso papel aqui nessa vida, em qualquer uma que seja, trazer amor, felicidade, paz para as pessoas. Mas a gente também tem que viver esse amor, felicidade, paz, para poder externar isso para os outros, né? Uma vida sem equilíbrio não é uma vida alegre, não é uma vida feliz. Então, equilíbrio tem que ser parceiro, tem que ter um equilíbrio. Para a gente ter equilíbrio nas nossas vidas, tem que ter alguém do lado. Aí a gente entra na numerologia, que eu ia falar sobre isso. Numerologia é uma outra vertente do ocultismo que é importante para estudar. A Kabbalah, né? A numerologia e a Kabbalah estão muito interligadas. Então, se no estudo maçônicos que nós temos, nós estudamos a dualidade, né? E aqui, abrindo já, existe um curso específico para quem não é maçom, que pode ser estudado. É o curso de maçonologia, filosofia e história da maçonaria. Isso, inclusive, o curso é uma pós-graduação. Aliás, eu tenho essa formação, tá? Pós-graduação da Universidade Uninter. E da Uninter, de maçonologia, filosofia e história da maçonaria. Então, é aberto para todas as pessoas que não são maçons, inclusive, que lá nós estudamos, inclusive no curso, a respeito da dualidade. Por que o pavimento de um templo maçônico tem duas cores? Para remeter à ideia de que nós temos que ter a dualidade, e isso é cabalístico e é numerologia também. Você sozinho não faz nada, sozinho é o que dá o impulso, é o primeiro, é o que dá o start, é o início de tudo. O segundo, o número 2, é a dualidade que precisa existir, apesar de ser contraposta muitas vezes, é o antônimo, né? A ambiguidade do sexo, por exemplo, né? O homem e mulher, ou o sentimento masculino e sentimento feminino, agora a gente tem que falar assim, né? Sentimento masculino e sentimento feminino, para abranger todas as vertentes, né? Então, esses dois precisam existir. O número 2 é necessário para prosseguir. Só que não se complementa, não se satisfaz sem a criação, que é o número 3. Então, é pai, mãe, filho, né? Aí você tem a trilogia, né? A trilogia. Aí, por isso que a gente tem lá os deuses em todas as culturas milenares que nós vimos por aí, todas as vertentes históricas da humanidade, em todas elas tem os mitos da trilogia. Todas, se você for analisar, desde a época dos sumérios, egípcios, hindus, gregos, caldeus, celtas, né? Cristãos, judeus, tem a trilogia. E é feita assim, o ser, a força masculina, a força feminina e a força complementar, que seria, como seria pai, mãe, filho, né? Não, em diversas, céu, terra e inferno, né? Em algumas culturas. E a gente vai buscando isso, vai estudando, se aprofundando nessas histórias. Isso é muito interessante. Por isso que a gente tem, eu divaguei um pouco na minha ideia, porque para trazer a ideia de que a gente precisa ter um companheiro, uma companheira, né? Por isso que as pessoas sempre buscam, quero saber quem vai ser minha próxima esposa, né? É a primeira pergunta que fazem, né? Por que do amor? Por que eu preciso de um amor para externar esse amor? As crianças já têm isso. Quero, né? O amiguinho, amiguinha na escola, ter aquele parceirinho. Por que a gente tem um amigo na escola? Não pode viver sozinho? Não pode. Eu sempre penso assim, que a gente
eu acho que o maior entendimento dessa encarnação é se relacionar. Então, muitas pessoas que às vezes ficam, eu me viro bem sozinho, eu vivo bem sozinho. Até certo ponto. Será? Tem certeza? Porque você está em um planeta onde aprender a se relacionar é algo importante. Então, seja com um namorado, seja com um amigo, seja com a sua família, você veio aqui para aprender a lidar com as suas emoções e a se relacionar. Então, essa necessidade é uma coisa que eu acho que já está inerente na gente. A gente já nasce buscando algo, buscando alguém, né? Exatamente porque a gente entende que é através do outro que eu vou conseguir muitas vezes me entender e me curar, né? Porque às vezes o outro vem aqui e ele me traz uma ferida enorme, Né? bem na minha cara, que eu não tenho como fugir. Tipo, não quero olhar, mas não, aquela pessoa tá ali exatamente para isso. Para te ajudar a crescer, a evoluir. A evolução se dá em dualidade, né? A evolução sozinho não do dá pra ir dois muito você longe. parte para uma infinidade, né? Interessante. Alviren, agora vamos falar um pouquinho pra gente, não, já meio que chegando pro final aqui do nosso Tem que fazer a papo. leitura dela, né? Ah, verdade. Eu tenho que fazer a leitura, você pediu, né? Eu Sim, quero. fazer aqui o verso. Mas antes de fazer a leitura dela, vamos falar um pouquinho sobre a magia? Vamos, ok. Então, o princípio da magia é milenário, eu gosto de explicar isso, porque muita gente pensa assim, nossa, mas o pessoal está começando a praticar magia só agora. Mentira. Isso aí aqui estava oculto antes, a gente praticava, outros praticavam magia, mas velados, né? Hoje nós estamos nessa era, nós estamos numa era de libertação do que é oculto. Né? Libertação do que é oculto. Tudo que estava oculto, que estava escondido, começa a ser desvendado, começa a ser exposto ao mundo. Por quê? As pessoas passaram, a nossa humanidade, né, na fase que nós estamos numa fase de maturidade. Não todos, né? A gente sabe, tem muita gente ainda que precisa se aperfeiçoar, mas a humanidade está numa fase de maturidade em que nós estamos começando a resgatar aquelas instituições perdidas, aqueles conhecimentos perdidos e muita coisa oculta está sendo mostrada. Eu vou dar um exemplo da nossa instituição. A maçonaria, até 20 anos atrás, vamos pegar aqui, 2 décadas atrás, ela era estritamente, rigorosamente secreta. Era conservadora, né? Conservadora, extremamente. De 20 anos para cá, ela começou a se expor, né? Começou a ser discreta. Mudamos de secreta para discreta. Começamos a fazer mais serviços sociais visíveis, porque antes a gente fazia escondido, ninguém via. Começamos a nos aproximar mais do que é aberto ao público. Estamos abrindo as portas para que as pessoas entrem nas nossas reuniões, chamadas, algumas unidades de maçonaria falam de sessões brancas, outros chamam sessão pública, que eu acho que é mais bonito, né? Sessão pública é aberta ao público. Então as pessoas vão lá conhecer os nossos, não os rituais, porque eles continuam secretos, continuam fechados, mas começam a ser abertos para eles conhecerem os nossos templos, que aliás, deixa eu trazer um parênteses aqui. Recentemente, o nosso grão-mestre do Grande Oriente do Paraná, junto com toda a sua equipe, da qual você faz parte, né? Fizeram uma reforma no Templo Nobre do nosso Grande Oriente do Paraná, que ficou belíssimo. E tem toda uma construção estelar maravilhosa. Quando você for lá, você vai ver. E abriu as portas, né? Oportunizou ao público chegar e ver, conhecer todos, ver que nós temos lá as 12 casas zodiacais, as nossas colunas zodiacais, conhecer o pavimento mosaico, conhecer todo o nosso templo, a parte do trono de Salomão. Então começou a expandir isso. Então, por isso que a ideia da magia, que já existia desde sempre, começou a também ser exposta. E aí nós temos alguns tipos de magia. Vou considerar aqui apenas 3 das mais importantes. A magia natural, que é a magia que os alquimistas trabalham, né? É a magia das ervas, das essências, trabalhar com essa alquimia, assim, produzir os banhos. Magia natural, que as bruxas trabalhavam antigamente, que estão sendo resgatadas agora.
Aí tem a magia dos ancestrais, que é quase a mesma coisa, só que trabalha mais com xamânico, por exemplo, além de ser magia natural, também é magia dos ancestrais. Vem aquela cultura ancestral, a cultura do que você faz, que você comentou agora, do rapé. Essa é uma magia ancestral, né? Resgatar lá o que meu tataravô fazia, são chamadas magia ancestral. E existe a alta magia. A alta magia não é superior a nenhuma dessas aí. É só uma vertente de magia. É uma forma de se trabalhar magia. A alta magia trabalha dentro da instituição, né? Ela trabalha em 4 paredes. Enquanto a magia natural e ancestral estão na natureza, resgatando essa essência da natureza, vinculada à lua, vinculada a toda a natureza em si. A alta magia, ela é muito cerimonial. É isso que diferencia. Nós temos cerimônias, que aí nós trabalhamos... Existem várias vertentes dentro da própria alta magia. Trabalha com magia planetária, por exemplo. Eu vou trabalhar com os planetas. E, aliás, aqui um parênteses de novo. Quando nós estávamos começando a falar sobre astrologia ali, eu lembrei que nós, antigamente, Lua era considerado um planeta no estudo da astrologia, né? Hoje... Até hoje. Na astrologia. Na astrologia. Uhum. Mas na astronomia ela já foi afastada, né? Ela já não está mais no nível planeta. Ela foi excluída. Você pode ver, não tem nenhum... Não fala assim, planeta, quais são os planetas na escola? São 7. Fala, Lu. Marte, Vênus, Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. E parece que tem mais um aí, né? E não falou da Lua. A Lua é o quê? Na astronomia, ela é um satélite da Terra. Mas... antigamente ela é considerada um planeta e ela, na magia planetária, ela é essencial, porque ela rege toda a movimentação do planeta. Ela muda tudo. As marés, o seu temperamento muda com a fase da Lua, né? Por isso que, então, na alta magia trabalha-se com a magia planetária e engloba a Lua nessa questão. Existe daí a magia goécia, que é uma outra magia também trabalhada com os anjos cabalísticos. Existe a magia... Isso está falando magia da alta magia, né? E existe a magia dos arcanos, também são vários anjos, né? A magia celestial. Então, várias outras vertentes de estudos que aí o ocultismo ajuda a decifrar. Né? O estudo para todo isso ajuda a decifrar. Então, o que diferencia isso? Mas não quer dizer que uma ou outra não vai funcionar. Muitas vezes, eu, na alta magia, eu vou buscar da magia natural algumas questões. Por exemplo, antes de praticar a minha magia, alta magia, a magia cerimonial, que, aliás, mais um parênteses, que eu gosto de parênteses, né? Tem muitos maçons que não sabem que eles são magos. Dentro da maçonaria, a gente trabalha com alta magia. A gente pratica rituais dentro da maçonaria que são relacionados à alta magia. Só quem estuda alta magia do lado de fora que sabe que aquilo é alta magia. Porque é uma cerimônia, né? Então, na alta magia, a gente tem uma abertura. Antes de eu iniciar qualquer ritual, eu vou, primeiramente, me preparar fisicamente. Eu vou tomar um banho com ervas, por isso que eu resgato aí a alquimia, as ervas, a magia natural. Eu faço um banho de ervas primeiro para me preparar, para estar protegido. Eu vou fazer a abertura ritualística me protegendo com um pentáculo, por exemplo. Ou eu me protejo com o ritual menor do pentagrama, que é uma outra coisa que dá para se trabalhar no futuro, para a gente conversar sobre isso. E está exposto na internet, você digita lá no Google, magia, o ritual menor do pentagrama, pronto. Você vai ver como funciona o ritual, já está sendo exposto isso na mídia. Tá vendo aquela ideia de que tudo está sendo exposto? Isso não traz uma certa preocupação, até mesmo assim, porque, por exemplo, falando sobre a magia ali dos daimons, né? A Goécia. A Goécia, De repente a pessoa vai fazer uma prática de uma Goécia, onde ela não tem domínio. Você consegue encontrar isso pela internet. Aí você faz a abertura de um portal, onde você acaba invocando alguns daimons. Você não consegue fazer esse banimento ou fechamento desse portal.
isso, de certa forma, vai ser muito prejudicial, né? Tanto para a Extremamente. pessoa que está praticando isso de uma forma E pode levar ao inconsequente, óbito, inclusive. A pessoa pode morrer, pode a ir ao óbito. Loucura, ao óbito, né? insanidade Porque você mexer com temporária ou energias que definitiva. você não domina. Uhum. Então, acho que o conhecimento, né? Por isso que é interessante a gente trazer o conhecimento. Você não vai fazer a cirurgia, uma operação em uma pessoa porque você não é apto àquilo. Perfeita analogia. O médico, ele fez o quê? Estudou muito. Além dos 4 anos da faculdade, de medicina, 5 anos de faculdade, ainda tem residência, tem a prática. Na magia, na alta magia. Na magia natural é um pouco mais simples, você não se preocupa tanto. Os resultados não são tão caóticos assim, né? Se errou lá, o máximo que vai acontecer é não acontecer, né? Pode não acontecer. Errou a erva, eu tomei um banho de alecrim quando era para tomar de sálvia para me proteger. Tudo bem, fiquei na boa. Mais alegre. Eu fiquei alegre, o resultado foi outro, né? Mais ou menos essa brincadeira, né? Assim, analogamente falando. Mas na alta magia, não. É sério. Os curiosos, e isso pode ver muitas situações, ouvir, né? Saber de muitas situações que houve homicídios dentro de casa, houve óbito ou suicídio. E muito disso está ligado com a busca pelo ocultismo, pela alta magia, sem preparação. Então, como eu disse, eu preciso primeiro me preparar, tomar um banho de proteção. Eu tenho um ritual que eu preciso fazer para me proteger. Eu preciso cercar o campo energético à minha volta. E tem um ritual para isso. Eu preciso, além disso, eu tenho que cercar o campo do local onde eu vou fazer a magia, para que ela fique concentrada ali e não me atinja, não atinja a minha família e nem os meus amigos. E aí eu vou fazer a invocação, e se eu fizer a invocação errada, se eu invocar uma outra, ao invés de evocar, eu invocar, o demônio vai querer entrar em mim se eu não estiver protegido. Vai querer incorporar. As incorporações acontecem. Depois um dia a gente pode falar sobre essas incorporações. Tanto é que uma coisa interessante, na alta magia a gente não admite a incorporação. O mago, o magista, ele trabalha com a divindade que está dentro dele. Eu evoco os meus guardiões para me proteger e evoco as divindades que vão trabalhar comigo de uma forma segura. Eles vão estar só ali, no meu espelho negro, né? Que aí a gente vai depois tratar sobre isso um dia, se tiver oportunidade. Eu vou fazer lá, e ele não vai sair dali, ele vai estar naquele campo. Então, realmente, você tem toda a razão, não dá para os curiosos, tem que tomar muito cuidado, porque se qualquer coisa feita dentro da alta magia, que seja fora dos padrões, fora da ritualística, e errada, a invocação errada, vai dar problema. Vai sério, problema sério. Então, a gente recomenda, inclusive, busca uma faculdade, um estudo, né? Uma faculdade não, uma escola que ensina alta magia. Tem muitas no Brasil aí, tem muitos grupos de bons nomes, né? Você vai pesquisar primeiro, porque como qualquer formação pode ser boa ou ruim também, né? Pode ser conduzir você a fazer errado aquilo que você está fazendo. E como tem muitos magos e bruxos aí que usam a sua experiência para um lado mais obscuro. Não existe magia negra, né? Nesse caso, assim, um lado obscuro para prejudicar o outro. E qual que eu falei no início, né? O nosso objetivo aqui, nosso papel nessa sociedade, trazer o bem, fazer as pessoas serem felizes, não prejudicar. E tem muita gente que procura, nunca me procuraram, e se procuraram já sabe que não vão ter uma resposta positiva, nunca me procuraram e não vão, para fazer o mal para uma terceira pessoa. A questão das amarrações, interferir no livre-arbítrio de terceiros. Eu tô apaixonado por aquela gatinha lá, quero que ela morra de amores por mim. Meu amigo, tá no lugar errado. Você tem que ter o seu auto-amor, o amor próprio, elevado, aumente a sua estima, sua autoestima, melhore isso. E daí você vai conquistá-la do seu jeitinho. Eu não vou fazer uma amarração para você, não. E eu condeno isso, abomino isso. E todos os bons magos e os bons bruxos, com devido respeito, né, condenam esse tipo de comportamento. Né? É antiético, até, de certa forma. Vamos fazer a leitura da leitura? Tá bom. A leitura da Fê. Tá, eu tenho três oráculos aqui.
Deixa eu sentir qual é o oráculo. Eu vou pegar aqui. Não sei se eu vou conseguir falar. Vou afastar um pouco. Tá. Você tem alguma pergunta específica ou quer que faça uma geral? Pode fazer uma geral. Ok. Então, a minha egrégora é diferente. Cada leitor tem uma egrégora, uma força diferente de trabalho. Eu trabalho com pentagrama, o meu pentáculo, e eu invoco aqui o grande arquiteto universo, os meus mentores e os seus mentores, pedindo autorização para que eu possa fazer uma leitura de uma forma geral. Não vou tratar de assuntos polêmicos na sua leitura, eu prometo. Nome completo e data de nascimento. Fernanda Ferreira, bora. Se quiser fechar o áudio para você falar, É? dá para fechar o áudio para falar? Meu nome Não- e a data não tem Não tem problema. importância? Todo mundo vai saber. Fala baixinho aqui para ninguém ouvir. Fernanda Ferreira, bora. 5/1/93. Ok, Vai Fernando. entregar a idade da Fernanda. É. Entregou. Neste momento, então, nós pedimos à egrégora da Fernanda que possa nos liberar para podermos fazer essa leitura de cartas. Sim, vou fazer uma leitura aberta. Às vezes funciona. Ixi, não vou começar com essa aqui. Vou fazer. Essa deixa quieta, tá bom? Vou deixar essa aqui de lado. Ok. Eu vou fazer o que os ciganos costumam fazer. Uma leitura assim, bem tranquila. Bem simples. Essa. Tem várias maneiras. A gente pode dar uma aula um dia, né? Para como Podemos. fazer Eu leituras acho diferentes. interessante. Tem uma que a gente Dá um pouco coloca mais. as cartas na mesa e a pessoa tira. Uhum. Aí tem a leitura de evidência, passado, presente e futuro. Eu adoro essa. Só que assusta muita gente. Uhum. Ok, Fê, vamos falar sobre o seu casamento. Ok? Casamento, tá bom. Pode ser casamento, quanto pode ser qualquer tipo de contrato novo que vai surgir. Essa leitura aqui não vai ser com as 36 cartas do baralho cigano. Eu vou ler só até algumas, porque senão vai longe e é Tá muita bom. informação. E aqui a gente tem duas opções para serem feitas nessa leitura. Ou é relacionado ao seu casamento especificamente, ou são contratos novos que você vai fazer. E a leitura que eu vou fazer é presente para futuro. Não vou ler passado, tá Tá bom? Ok. Então, sim, é contrato financeiro, tá? Para prosperidade. Essa aqui é vertente da tua prosperidade. Você vai passar por uma fase de mudança, um determinado ciclo seu na sua vida profissional vai se mudar, vai sofrer uma pequena alteração. Vamos ver se é boa. Geralmente é para o bem, né? Maravilha. Que legal, olha só que bacana. Portas vão se abrir para você a partir deste dia. Marque a data, tá bom? Portas se abrirão para você a partir dessa data. Você vai ter muita coisa bacana para se fazer. Opa, você tem sócia no teu trabalho? Tinha. Tinha. Então, você vai ter uma nova parceira, uma nova sócia. E essa pessoa vai te ajudar a se desenvolver. Opa, uma pessoa de muita sorte vai vir na sua vida. Coisa boa. Legal, hein? Tá Bacana. ótimo, eu tô adorando. E você vai ter um processo de estabilidade maior na sua questão profissional, tá bom? Isso é legal. Claro, tudo na vida tem altos e baixos. Vocês vão ter que decidir juntas. Ou essa pessoa pode ser uma parceira bem legal, né? Bacana. Vocês vão decidir juntas a melhor maneira de desenvolver o seu negócio, tá bom? Vocês vão ter muitas opções nesse caminho. Altos e baixos acontecem em qualquer relação social, em qualquer vida. Até subjetivo falar isso, né? Uhum. Mas é o que você vai Sim. passar por isso. Então, a palavra que vem à mente aqui neste momento é resiliência. É para você ser constante. Mesmo que você tenha que passar por pequenos transtornos, dificuldade de vender seus produtos ou até fazer as suas terapias, né, da parte astrológica, né, astrologia, seus mapas astrológicos, mesmo que você tenha dificuldade e haja uma certa resistência de certas pessoas em te procurar para isso, você se mantenha firme, não desista, tá? Porque é comum as pessoas que estão subindo montanhas, escalando montanhas, chegar a um determinado momento e falar assim, tô cansado, chegou na metade do caminho, tô cansado, vou voltar. O trabalho que você vai ter para voltar dessa subida é o mesmo que você vai ter para continuar subindo. Uhum. Vai cansar do mesmo jeito. Então não desista, tá bom? E as oportunidades que virão à sua frente, pegue, escolha. Aqui, essa carta que apareceu no início lá, talvez aquela leitura fosse a partir daqui. Então vamos ver o que aconteceu. Como todo campo que precisa ser limpo antes de ser cultivado, talvez você precisa dar uma repaginada na sua ideia
do seu negócio, junto com a sua sócia. Uhum. Remudar alguma coisa, algumas estratégias de marketing, talvez. Repaginar. Uhum. Coisa simples que pode ser feita. Ok. Esteja segura, sinta-se segura no seu repaginamento de negócio, para você ser como uma ursa, olhando tudo que está à sua volta. Pense assim, os seus filhos estão longe, mas você está atenta. Então, veja à sua volta o que está te rondando e busque aquilo. Porque olha só que bacana. Essa carta é uma casa de estabilidade. E isso vai beneficiar a sua família também, tá bom? Uhum. Porque você tem uma energia muito forte te apoiando e te ajudando nesse momento de crescimento, junto com a sua família. E tudo virá muito rápido, tá? Uma coisa vai acontecer muito rápido. E vou fechar aqui. Apesar de que as coisas virão rápidas, tem que se concentrar muito para não deixar que o seu patrimônio se dilapidar se houver interferência externa. Concentra o dinheiro. Uhum. Chegou, veio capital, invista e guarde, tá bom? Vou fechar com uma única carta aqui. A carta principal que te direciona a fazer tudo isso, a movimentar, a resolver tudo isso, é justamente a iniciativa, o movimento. Como todo livre-arbítrio que a gente tem na vida, se você não quiser uma sócia, tudo bem, faça do jeito que você quiser. Uhum. Use o seu poder o seu poder feminino, né? Para você fazer isso tudo sozinha, se você quiser. Se achar que é interessante. Mas não esqueça que tudo tem que partir de uma auto-iniciativa. E é você. Não adianta ninguém chegar para você e dizer, faça isso, tá bom? Essa concentração é tua energia. A sua sócia vai estar junto com você. Sócia pode ser parceira, pode ser até conselheira. Não necessariamente sócia, né? Pode ser uma conselheira. Mas saiba que toda essa movimentação depende só de você. É o seu movimento. Você que tem que alçar as velas, né, do seu navio. Não depende de outros. Deixa eu só ver o que vinha depois. Ah, que legal. Ó, é o seu jardim que tem que ser cultivado. Você. Só você e mais ninguém. Tá bom? Combinado. Obrigada. Nada. Amei. Sucesso aí. Obrigada. Depois você compartilha com a gente qual foi o resultado. Combinado. Alberinho, eu vi que tem pessoas se movimentando ali atrás, ali bem interessado. Né? Já vê que vai ter outras tiradas aqui Outra no final do tirada. nosso bate-papo. Muito A nossa bom. equipe aí. Eu vi uns tititi ali, a nossa equipe está A interessada. equipe também quer. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Acho que o papo foi bem bacana, foi bem descontraído. Deu E pra vai gente longe, né? entender. Se Vai longe. deixar. Se deixar, a gente passa uma tarde aqui. não acaba mais. Mas com certeza a gente vai voltar aí a conversar, vai ter novas... Fala um pouquinho do teu negócio, do teu Instagram, faz o teu jabá. O jabá, né? O famoso Merchandising. finalização aqui, né? Então, o meu Instagram, pessoal, me sigam, é @alquimia das estrelas com K. Então, tem o Instagram, tá tudo certinho lá, tem os produtos, tem o site também, Alquimia das Estrelas com K. E lá também encontra o meu contato, né, para eu fazer a leitura do mapa e os produtos. Alquimia das Estrelas. E eu nem falei da brincadeira, nem fiz a brincadeira da alquimia das almas, né? É verdade. Eu ia fazer uma brincadeira quando você falasse da alquimia das Alquimia. estrelas. Eu sou a alquimia das almas. Dai, também, por favor. Lá para aquela câmera. Então, primeiramente, te agradecer, né? Agradecer o espaço, o convite. E, então, pode me seguir lá, é Filha da Lua Terapeuta. Tá? Então, lá você consegue ver também dos produtos, consegue entrar em contato comigo. Lá tá constantemente falando sobre as questões de ritualísticas também que eu faço, das leituras, da parte toda de oráculo e também da mentoria evolutiva, que é a terapia que eu canalizei aqui para auxiliar no seu processo evolutivo nesta vida e, né, quem sabe ressignificar algumas coisas da outra vida. Muito bom. Tudo bem, Alberinho? Obrigado pela oportunidade, muito obrigado. Quero agradecer a Fernando, a equipe do Ponto 41 e esse canal maravilhoso Pedra Bruta aqui que está sendo divulgado e lançado. É um prazer enorme. O meu Instagram é Mago Alberim. O Alberim se escreve com YN no final. Vai estar, claro, né? Na hora do post vai estar aí
à disposição de todos. Nós temos, meu trabalho não na parte de magia e alta magia, é fazer, além das leituras de oraculia, e não só esses oráculos, mas temos outros oráculos, em feiras e eventos, e também atendendo em casa, eu trabalho com tarot terapêutico. Eu faço uma leitura do passado, do consulente, a gente chama de consulente, não é paciente, é consulente. Eu faço uma leitura do passado, vejo onde esse passado está impedindo o seu progresso hoje no futuro, né? Então, eu faço passado, presente e futuro. E eu vejo na questão do futuro, da lei das cartas, qual seria a melhor maneira de trabalhar esse ajuste de desequilíbrio que todo mundo tem, né? É comum. Também tem outras maneiras de trabalhar a terapia também. Estou desenvolvendo a terapia de Reiki e a radiestesia também, para ajudar tudo, como eu falei, o objetivo é ajudar a harmonizar as pessoas, trazer essa paz e alegria para a vida de muita gente. Também temos uma equipe, um grupo de estudos de alta magia e ocultismo, que isso é interessante falar, né? Que para que não se percam naquela besteira de fazer estudo sozinho. O nosso grupo não tem custo, é gratuito. Depois eu vou deixar o link para todo quem quiser acessar. Pessoas interessadas em estudar alta magia, ocultismo, tem várias pesquisas, vários estudos lá, e não tomar iniciativas equivocadas, ou pensar que porque leu um livro ou assistiu um vídeo, com todo respeito, né? Tem vários vídeos bons, mas que só porque leu um vídeo, assistiu um vídeo ou leu um livro, já sabe fazer magia e vai lá, faz um monte de besteira. E aí a gente tem que ser chamado para resolver os BOs. Eu vou resolver se precisar. Tá? Tá certo. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado a vocês duas, né? Desculpe. As minhas queridas que vieram aqui aceitaram. Eu impus, tá? Só para constar. Eu impus a Dai para ela vir. Eu fui lá buscar. Tá certo. É isso aí. Buscar em casa. Buscar em casa. Vai. Você não vai? Vai sim. Obrigado, Fê, por ter vindo. Obrigada. Então, a gente finaliza por aqui esse papo, mas vamos continuar aqui ainda entre a gente para finalizar, e vai mais algumas horas aqui de bate-papo. Valeu, gente. Nos encontramos na próxima e até depois.